Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último Drops Amarelo de liderança. E eu já estou morrendo de saudade, já quero agradecer vocês por terem me acompanhado nesses 21 Drops. E hoje não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre a transformação, sobre a transformação e a mudança que vocês tiveram nesses 21 dias, porque mudança é igual pipoca, né? Ela começa lá do grãozinho e vira aquela pipoca gostosa, branquinha, e isso é um processo, não é um evento só. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre as 6 fases da mudança. Primeira fase é a inércia. Quando a gente fala da primeira fase da mudança, que é a inércia, é aquele aqui e aquele agora, é aquele normal, né? Será que a gente resiste à mudança? Às vezes a gente quer dizer que a gente não precisa mudar, que a gente não quer, simplesmente a gente não quer mudar, porque está tudo bem como está, porque está tudo tranquilo, a gente não tem nenhuma novidade, a gente está super bem. Então, essa é a fase da inércia, aquela fase que a gente está com tudo ok. Mas a segunda fase da inércia é uma fase de rejeição. E aí eu queria dividir com vocês um conceito que existe, que é um conceito de que a mudança chegou, e é o conceito do cisne negro. Essa teoria do cisne negro ela foi concebida por Nassim Taleb para explicar um acontecimento de impacto desproporcionado a um evento raro, aparentemente inverossímil, para lá das expectativas normais, históricas, científicas, financeiras ou tecnológicas. Então, o que ele queria dizer com esse termo cisne negro, né? Ele remeteu isso à história, lá no século XVII, quando as pessoas pensavam que só existiam cisnes brancos no mundo. E, por mais cisnes que fossem vistos, todos eles eram completamente brancos. Até que na Austrália foi descoberto o primeiro cisne negro. Apesar de milhares e milhares de anos as pessoas observarem os cisnes brancos, agora bastou um único evento para a gente saber que essa hipótese não era verdadeira, que não eram todos os cisnes que eram brancos, porque, afinal de contas, agora existia um cisne negro. Então, esse termo foi criado para demonstrar que todo processo de raciocínio indutivo pode ter uma fraqueza. E isso é uma maneira da gente rejeitar as coisas. A gente sempre faz aquilo que a gente sempre fez e rejeita aquilo que é diferente. Próxima fase, a fase da indecisão, a fase da confusão. E de onde vem essa resistência toda? Algumas pessoas temem que vão ter perdas por questões de mudança, outras pessoas não concordam com as mudanças, algumas não toleram bem processos de mudança, porque gostam de sempre estar ali naquela zona de conforto, e outras desconfiam de quem propõe mudança. Então, a gente precisa, existe essa fase da indecisão e a gente precisa andar. No contexto atual, a gente tem 3 questões para refletir sobre isso: tempo, talento e desapego. E isso foi proposto pelo Richard Sennett no livro A Cultura do Novo Capitalismo. Então, quando ele fala de tempo, ele diz que a gente precisa cuidar das relações com a gente mesmo e, ao mesmo tempo, migrar de uma tarefa para outra e de um lugar para o outro. E como a gente faz isso? Como a gente lidar com o nosso tempo? E o talento, né? Como a gente pode desenvolver as novas capacitações, descobrir capacidades potenciais, porque isso é uma realidade, o mundo está mudando. Pensem em começo de 2020, quando a gente tinha pouquíssimas habilidades tecnológicas, a maior parte das pessoas que trabalham com educação, por exemplo, e, de repente, com a pandemia, todo mundo precisou aprender num toque de caixa, de mágica total, como fazer tudo e se virar nos 30 em alguns dias. Então, a gente precisa abrir mão daquilo que a gente fez lá no passado, que era muito legal, para desenvolver novas habilidades para o futuro, porque, afinal de contas, ele já chegou e a gente precisa resgatar e fazer coisas novas que a gente ainda não faz. Quando a gente fala de desapego, a gente precisa aceitar e se dedicar sem apego, porque a gente precisa agir positivamente para preparar ou para se preparar para o inesperado. Próxima fase é a fase da aceitação. Quando a gente aceita o processo de mudança, a gente tem que ver que a gente
fica mais tranquilo, a gente entende o que está acontecendo, a gente aceita o início da transformação. E, para a gente aceitar essa transformação, às vezes a gente corre alguns riscos, mas correr risco também é bacana, porque qual é o risco da gente não se arriscar? Né? É a gente não abrir caminho para mudar e para transformar. A fase da aceitação é uma das mais importantes nesse ciclo. Depois que a gente aceita, a gente tem um período de adaptação, onde a gente vai aprender, onde a gente vai tomar novas decisões, onde a gente vai conhecer novos caminhos para a mudança. Nessa fase, a gente precisa pensar em fazer diferente, mudar a visão, quebrar paradigmas e abrir novos comportamentos e propor novas soluções e novos comportamentos para a equipe também. A gente tem que pensar que a gente não tem que escolher entre o pode e o não pode. A gente precisa escolher entre o pode e o talvez possa. Tem que incluir um talvez, uma terceira opção aí entre só o sim e o não. Quando a gente fala em mudar para transformar, a gente precisa crescer. Então, a gente precisa refletir e se conscientizar, ter o coração e a mente abertos para internalizar o conhecimento adquirido, para agir, mudar, transformar e, se for possível, viver melhor. Né? Porque nessa nossa última fase, a gente tem o mais novo e menos normal. Porque a gente já se ajustou, as ideias já estão ali, e aí é a hora de você ser protagonista da mudança. De você assumir a responsabilidade pela mudança que você deseja na sua empresa, com seus liderados, ou até mesmo na sua vida, né? Então, como o protagonista se coloca frente às outras pessoas? Como um líder protagonista se coloca? Né? Ele vai refletir que desafio eu enfrentei, como eu reagi nesse desafio da mudança, como eu poderia ter reagido de forma melhor em alguma situação, como eu poderia ter reduzido riscos, algo que eu possa fazer agora, o que eu posso aprender com isso. Então, é estar à frente e assumir todas essas responsabilidades, porque, afinal de contas, você vai ser o protagonista e não o espectador dessa mudança que está acontecendo. Tá? Para finalizar, a gente vai ver que entre a primeira e a segunda fase, a gente está ali numa fase meio que de ignorância da mudança que está chegando, do que vem como mudança. Depois a gente começa a se iniciar nesse caminho da mudança até ter domínio daquilo que está acontecendo, para poder chegar novamente numa fase de conforto. Quando a gente passa por todas essas fases, não importa qual é a mudança que está ocorrendo com você, com a sua equipe, dentro da sua empresa, a gente passa por ela de uma maneira mais tranquila e menos desgastante. Então, parem e pensem como vocês vão ser protagonistas do processo de mudança dentro da sua equipe. Foi uma delícia estar com vocês, mas eu falei que hoje era o último dia? Mentira, amanhã tem recadinho para vocês. Um abraço!